Boa noite. Hoje aqui um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo. Vocês sabem que geralmente a gente começa a nossa live às 7h30, mas hoje a nossa convidada muito especial pediu para ser às 7 da noite e nós estamos aqui. Estou esperando todos vocês entrarem para a gente começar a nossa live com a doutora Margarete Dalcomo. Vocês sabem, uma pesquisadora da Fiocruz, pneumologista, uma das pessoas que mais representaram esse combate à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, nós temos aqui hoje uma oportunidade muito grande de falar com a doutora Margarete, saber dela, como é que está agora essa questão toda da variante Delta, o que a gente tem que fazer, se a gente tem que tomar a terceira dose, quando tomar, qual dose tomar, dependendo da vacina que tomou. Então, realmente, a gente precisa, sim, ouvir pessoas que possam nos passar conhecimento, possam nos passar segurança e seriedade. Então, vamos ver se a doutora Margarete já entrou. Vamos torcer para que a nossa entrada seja rápida dela, porque às vezes a gente sabe que tem aquela confusão enquanto ela não entra. Quero dizer, olha a doutora Margarete aqui. Oi, Margarete. Querida, tá boa? Prazer estar aqui com você de novo. Deixa eu só me ajeitar aqui. Acho que tá bom agora, né? Tá bom. Eu acho que podia estar um pouquinho mais afastado para você aparecer de rosto inteiro, Margarete, que senão a gente só está vendo mais seus olhos. Oi, Márcia. Se você afastar um pouquinho para a gente se ver, senão a gente não vê você direito. Eu vou até tirar os comentários, gente, porque senão a gente não vai ver a doutora Margarete direito como a gente quer ver. Senão tapa a cara, né? É. Mas acho que agora tá direito, não tá? Acho que agora tá. Agora tá melhor, sim, tá bem. Margarete, primeiro, muito obrigada. Eu sei que você está no consultório. Eu sei que você é ocupadésima. Quero te agradecer o carinho para comigo. Eu ainda tenho que depois ainda passar a visita, Márcia, e por isso que eu acabei agora. Não, mas olha, maravilha, enfim, Margarete. Mas um prazer falar com você. Deixa eu só melhorar isso aqui, botar uma coisinha assim melhor. Sim, assim está melhor. Assim está melhor. Só ajeitar o telefone, isso aí já está certo. Você é craque nisso, Margarete, você já sabe disso muito bem. Eu estou tentando, né, Márcia? Estou tentando. Não, você já está muito craque. Margarete, a gente tem falado já muito... estou até derrubando pauta. Está derrubando pauta, olha só. Mas essa aqui você levantou essa pauta, então está muito bom. Você me pediu, né, Márcia? Então, nossa! A gente tem que... Eu fico muito feliz de você atender os meus pedidos, Margarete. Vamos lá. Margarete. Vocês me enlouquecem um pouco, mas tá bom. Né? Se a gente é útil, é isso, né? Médico tem que ser útil, né, Márcia? Vamos lá. É verdade. As coisas não são fáceis, Márcia. As coisas estão muito difíceis. A gente está num momento ainda muito difícil, né? Eu adoraria uma hora chegar e dizer a epidemia está controlada, mas não é verdade, Márcia, né? Nós estamos diante de o que eu chamo um inimigo invisível, muito mutante. Enfim, pode haver outras mutações, muitos me perguntam isso, né? Sim, pode haver outras mutações, né? As mutações, cada uma que ocorre, é natural, é esperado que as vacinas percam um pouquinho a sua eficácia, ou a sua efetividade, melhor dizendo, né? Falando assim na vida real. Né? Então, é natural, é esperado isso, Márcia, mas as variantes novas que vão surgindo, elas respeitam pouco os vacinados, elas transmitem, né? Quem tem contato transmite também, a despeito de ser vacinado. Né? Então, com isso, eu quero dizer que todo mundo tem que ter respeito pela doença, sabe, Márcia? E que, a despeito de estar vacinado, as pessoas têm que se comportar como se não estivessem vacinados, mantendo todos os cuidados. Eu acho muito importante você dizer isso, sabe? Márcia, eu fico muito, muito preocupada, sabe, Márcia, com as pessoas querendo fazer festa e como se não tivesse amanhã, entendeu? Infelizmente, ainda não dá para fazer isso. Dá para fazer algumas coisas, né? Eu recebo também, as pessoas me perguntam, mas como você foi visto, não sei o quê? Eu falei, olha só, a gente recebe, né? Tem um critério, se você vai ter um grupinho de amigos,
de 10, 15 amigos para uma coisa que você vai ficar várias horas, testa, faz um teste na véspera. Como nós fizemos, a gente faz teste para comparecer a qualquer cerimônia, Márcia. Para nós irmos à cerimônia do Faz a Diferença, todos nós fomos testados na véspera. Aliás, parabéns por mais uma vez ser premiada no Faz a Diferença. Parabéns. Obrigada. Então, assim, eu estou dizendo é que, como era um lugar com muito pouca gente, normas rigidíssimas de segurança, todas as pessoas foram testadas na véspera. Né? Todos nós fizemos PCR. Então, assim, é isso. E aí você tem um pouquinho de segurança. Quer dizer, todo mundo vacinado, todo mundo testado. Aí dá para fazer. Né? Mas agora, isso... Margarete, as pessoas ficam muito preocupadas porque a gente tinha aquela ilusão de que esse ano, a gente no final do ano já estaria livre dessa variante, ou livre de qualquer coisa do Covid. Né? As pessoas até usavam, mas a gripe espanhola foi embora também, essa também vai embora. O que a gente pode dizer para quando as pessoas fazem esse tipo... Né, pois é, qual é a expectativa que a gente pode ter? 3 ondas. Olha só, 3 ondas, né? 3 ondas. E a segunda foi muito mais letal do que a primeira, na gripe espanhola. Sendo que a gripe espanhola era outro vírus, era o vírus da influenza, ele é altamente mutante, por isso é que a vacina da gripe é dada todo ano, entendeu, Márcia? Esse vírus, SARS-CoV-2, ele é diferente das outras viroses respiratórias, como foram as 2 coronaviroses anteriores. Lembre-se que teve a SARS-CoV-1, né, há 17 anos atrás, agora em 2012 teve a MERS, que foi outra coronavirose, que ficaram restritas nas áreas e que se extinguiram com o passar do tempo. Então, é esperado epidemiologicamente que as viroses respiratórias elas desapareçam. Esta não vai desaparecer das nossas vidas. Por quê? Porque e a minha pergunta era essa. Nada foi tão pandêmico, Márcia. Se você olhar bem, não tem nem a mais remota ilha do Pacífico que não tenha reportado, notificado, melhor dizendo, um caso de Covid-19. Então, nada se disseminou pelo mundo com tamanha velocidade, com tamanha capacidade de transmissão. E o SARS-CoV-2 nem é um vírus altamente mutante, como é a influenza, né? Mas ele tem tipos diferentes de mutações. Tem as chamadas mutações variantes de alerta, que são muitas, já são 400 até agora. Nossa, e tem as chamadas... Loucura. Mas isso não é muito, considerando um vírus, entendeu, Márcia? E tem as chamadas variantes de preocupação, que são essas hoje determinadas pelas letras do alfabeto grego, para justamente tirar o preconceito de origem de cada uma delas. Então, não é mais a variante da África do Sul, do Reino Unido, do Brasil, é a alfabeta, gama e delta, né? Por enquanto, né, Márcia? Esperamos que a gente consiga controlar e que não tenha outras, né? Mas já apareceu uma agora, a lambda, na África do Sul, que é bastante preocupante. Preocupante. Que é muito diferente dessa delta que nós estamos vivendo agora? Ela tem componentes dessa e componentes da outra, da alfa, que é a variante originária da África do Sul. Ela é muito patogênica. Fazendo comparação entre elas, a delta é a mais letal ou não? Não. A delta ela não se caracteriza por uma letalidade maior. A delta se caracteriza por uma enorme, bastante maior capacidade de transmissão. Ela se caracteriza por rapidamente transmitir. Então, ela tem mutações que a fazem muito facilmente, você pega muito rápido, transmite fácil, ela não respeita vacinados. E como ela se transmite muito rápido, Márcia, e muito fácil, você hoje não trata mais uma pessoa sozinha. Eu tenho várias famílias, marido, mulher, filho, funcionário, motorista, não importa, quem está pertinho, né? Contamina muito fácil. E, normalmente, os casos têm sido com morbidade menor, ou seja, menos graves. No entanto, isso é importante lembrar, nós temos um grupo muito grande de pessoas mais velhas que foram vacinadas há mais de 6 meses atrás, sobretudo que tem
demonstrado uma capacidade de proteção menor nessas populações mais velhas. Então, por esta razão, a decisão da terceira dose, ou uma dose de reforço, ou uma dose booster, como nós quisermos chamar, ela é muito importante e a prioridade é que ela comece pelos mais velhos, exatamente. Por quê? Porque são eles que perdem rapidamente a sua imunidade adquirida pela vacina. E segundo, eles complicam muito quando ficam doentes pela Covid-19. São os que mais morrem, são os que mais demandam terapia intensiva. Então, quanto mais velho, maior o risco. E é por isso que nós vamos vacinar esses grupos primeiro, e, a meu juízo, a decisão brasileira está correta. Isto não quer dizer, Márcia, que seja justo, né? Não estou aqui discutindo justiça. Justo nada é. É ignóbil imaginar que o mundo vai produzir 4 bilhões de doses de vacinas que são de 2 doses e que o planeta tenha 8 bilhões de pessoas. Isso quer dizer que nós não vamos vacinar em um ano nem 1/3 da humanidade. A OMS diz que nós vamos conseguir 10%, o que ela já acha muito, o que eu considero ignóbil, entendeu? E aí, como é que a gente contém essa pandemia, né, Margarete? Se a gente não vacina os mundiais. Isso, né? Conter a epidemia exige a manutenção das medidas chamadas não farmacológicas, né? Considerando que estamos falando de uma doença para a qual ainda não há um tratamento determinado para forma leve, moderada, que é a maioria dos casos, né? As formas que são a maioria dos casos, e nós precisaríamos ter comportamentos adequados. Eu entendo que está todo mundo cansado de epidemia, né, Márcia? A nossa vida mudou muito, né? Então, a gente vê as pessoas se entristecendo, esse isolamento fez muitas pessoas entrarem com problemas que são muito decorrentes de uma coisa muito radical, né? Alcoolismo, depressão. Tudo isso são fenômenos que nós temos visto com bastante mais frequência, Márcia. Claro. Né? Droga. Então, são fenômenos relacionados a uma mudança de vida que foi muito radical e está demorando muito a passar. Né? Mas se nós não fizermos a nossa parte, não colaborarmos, Márcia, vai ser mais difícil. Não, com certeza. Agora, Margarete, as pessoas que foram as mais velhas, eu vejo pela minha mãe, pela mãe do Cláudio, que é meu marido, que tem 90 anos, 91, elas foram vacinadas com AstraZeneca. Você falou na Coronavac. Quer dizer, mesmo aquelas pessoas que foram vacinadas com AstraZeneca, elas devem tomar uma terceira dose? A AstraZeneca, Márcia, porque assim, esse conhecimento ele é muito dinâmico e ele tem sido rápido. Porque agora, com esse recuo histórico, digamos assim, de menos de um ano que nós temos, né? Lembrando que as vacinas começaram não no Brasil, mas em outros lugares do mundo, em dezembro do ano passado, nós temos aí 8 meses, nem 9, né? Então, agora, nós começamos a ter as primeiras publicações de taxa de anticorpos neutralizantes acompanhados em estudos, em coortes, né? Com isso, eu quero já lembrar que ninguém é para ficar fazendo esses testes, tá, Márcia? Que me perguntam isso toda hora. Eu falo, não gastem seu dinheiro à toa com esses testes que não servem para nada, a não ser para confundir. Esses testes servem para nós fazermos protocolos e estudos, mas não para resultados individuais, que as pessoas ficam loucas ligando para a gente, doutor, eu não tenho imunidade, e a gente ri e fala, para que você gastou esse dinheiro? Você devia ter doado em cesta básica para quem precisa. Entendeu? Eu costumo responder monotonamente. Então, o que eu quero dizer, Márcia, é que as vacinas, algumas delas, e a AstraZeneca tem demonstrado que, em estudos feitos no Reino Unido, que ela tem alcançado uma alta taxa de proteção. Porém, mesmo com a AstraZeneca, que tem mostrado uma taxa de proteção mais alta do que a Pfizer, inclusive, né, nos estudos feitos agora, recentemente, das últimas semanas, revela que nos mais velhos, nos mais idosos, essa proteção cai. Então, também essas pessoas que receberam Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, todas precisarão, sim,
receber uma dose de reforço. Mas qual vacina para cada uma que tomou, por exemplo? Quem tomou Coronavac vai tomar o quê? Quem Vai tomou tomar AstraZeneca? Pfizer ou AstraZeneca. Quem tomou, tomará Pfizer. Sempre diferente? E vice-versa. Porque a intercambiabilidade, Márcia, é desejável. É bastante desejável e é bastante saudável. Também há observações pós-vacinais que já revelam que você fazer 2 antígenos diferentes, você gera uma imunidade maior do que fazendo homóloga. Então, as vacinas heterólogas, como nós chamamos, isto é, diferentes para a dose de reforço, elas são mais vantajosas para todos nós. Quer dizer, a Coronavac não vai ser dada como terceira dose, então? Ela vai ser dada também, Márcia, mas nesse momento, prioritariamente, para os mais velhos, não será dada. Tá? A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, né? E, portanto, uma vacina excelente, né? Mas isso eu estou dizendo, eu não estou falando isso para você, baseado, tudo que eu disse até agora está baseado em estudos. Agora eu estou dizendo o que eu penso como alguém que estuda isso, etc. A Coronavac será uma excelente vacina no momento em que nós começarmos a vacinar criança, os mais jovens, porque aí ela tem uma cobertura protetora muito grande e, além disso, os nossos crianças e adolescentes tomam uma quantidade enorme de vacinas que são de vírus inativado também. Quer dizer que, em termos de efeitos colaterais, porque a gente sempre ouve isso, né, Margarete? Ai, mas isso não tem efeitos colaterais. Quer dizer, a Coronavac seria a mais tranquila, vamos dizer assim? Desculpa, Márcia, tranquila em relação a quê? A efeitos colaterais. Não existe, não, isso não é verdade. Não existe. Márcia, não, eu estou fazendo a pergunta que as pessoas perguntam sempre. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não existe vacina mais tranquila nem menos tranquila. Esse adjetivo não se adequa ao que nós estamos falando. As vacinas são todas elas altamente imunogênicas e, por serem imunogênicas, elas são muito reatogênicas, o que faz com que nós tenhamos efeitos adversos, não há dúvida, né? É relativamente frequente que nós tenhamos. Então, tem gente que teve efeito adverso passageiro com a Coronavac, com a Pfizer. Eu tenho muitos conhecidos que tomaram Moderna fora do Brasil, tenho parentes, inclusive, que passaram mal durante 24 horas, tiveram febre, um mal-estar que é muito efêmero, passa, porque justamente elas são muito reatogênicas, então isso pode acontecer. Né? Então, isso não tem o menor problema, né? Quem teve algum efeito na vacinação de uma vacina, vamos supor, X, não quer dizer que vai ter a mesma reação numa outra vacina que vai tomar. Absolutamente não. Né? Tem gente que não tem efeito colateral algum na primeira dose, por exemplo. Eu não tive nenhum na primeira dose, Márcia, quando tomei a AstraZeneca, né? Vocês sabem, foi a primeira brasileira vacinada, né? Eu com a sei. AstraZeneca. Então, não tive nada. Não sei se é porque eu estava excessivamente contente, não sei, mas o fato é que eu não tive nada. Na segunda dose, foi brabo. Eu tive febre alta, 39, durou 30 horas, 24, mais ou menos. Eu fiquei bem chumbadinha no dia seguinte, assim, a sorte é que era fim de semana. Mas passou, né? Nada que um paracetamol, algumas horas de ficar quietinha e tal, passou, nada grave. Quer dizer, era o organismo reconhecendo aquele antígeno. Então, assim, eu tive, e várias pessoas tiveram na primeira dose, não tiveram na segunda, entendeu? Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. O fato é que, se você me perguntar, mas teve efeito sim, tem estudos mostrando. Essas vacinas todas, Márcia, são novas. Nós estamos vivendo uma situação nova. O que é importante é saber 2 questões só básicas que eu vou dizer. Primeiro, a arma mais poderosa para nenhuma virose respiratória aguda do que vacina. Nenhuma. Né? E aí a gente pode comparar com sarampo, com febre amarela, com catapora, com doenças que as vacinas é que resolvem. Virônica, Márcia, a gente pode até tratar com remédio. Então, AIDS é uma virose crônica, a gente trata com remédio. Hepatite C, a gente trata com remédio, mas é diferente. Então, a arma poderosa para virose aguda chama-se vacina. Então, isso é muito importante que todos saibam. Quer dizer, então, essa
terceira dose. Vai ser primeiro com os mais velhos, mas certamente vai descer para as outras faixas etárias, né? Todos nós Todo vamos mundo tomar vai a ter que terceira tomar a dose. terceira dose, certo? Todos nós temos direito de tomar uma dose de reforço, Márcia. Todos nós. Já há um calendário prevendo. Eu não vi o calendário de hoje, mas o calendário do Rio de Janeiro, por exemplo, já está prevendo até 69, 70 anos, já vai descendo. Todo mundo vai tomar dose de reforço. Margarete, com relação à criança, você então, as crianças vão ter que, vamos dizer, assim que chegar a faixa dela, você acha que criança então precisa também tomar a vacina de corona, a vacina contra o vírus, né? Criança. Criança, todo mundo vai ser vacinado, Márcia. Criança, inclusive. Todo mundo. Lembre-se que as crianças têm uma imunidade, um mecanismo de defesa próprio. Criança representa menos de 0,5% de todo o processo. E quando você vai somar, verificar a morte, por exemplo, pela doença, é menos ainda, 0,0 alguma coisa, né? Então, assim, criança não é prioridade nesse momento, em detrimento daqueles mais velhos, que são os que complicam e os que podem morrer. Então, muitos questionaram, né, e provavelmente alguns dos que estão nos ouvindo podem estar se perguntando por que nós vamos interromper a vacinação dos adolescentes e velhos? Por uma razão muito simples e fácil de responder. Eu defendi essa proposta e concordo com o Ministério da Saúde, concordo com a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro. A prioridade é proteger os que morrem mais e os que complicam mais, que fazem pneumonia grave, que fazem trombose, que fazem miocardite, enfim, Márcia, que fazem muitas complicações muito graves, né? Então, deixemos a prioridade para quem é prioritário. Isto não quer dizer que nós estejamos de acordo em não vacinar os nossos jovens. Não, os nossos adolescentes já começam a ser vacinados, né? Mas nós não temos vacina para todo mundo, Márcia. Uma medida sanitária, ela exige, né? Até escrevi isso no artigo do Globo de hoje, né? Ela exige pragmatismo e coragem, e baseado no mais científico dos fatos. Então, neste momento, a prioridade é, se nós tivéssemos milhões de doses de vacina, Márcia, a gente não precisava de prioridade, vacinava todo mundo seguindo o calendário. Mas olha o que aconteceu nos países que têm muita vacina. Como Israel, por exemplo, é um bom exemplo. Israel tem muita vacina, a cepa delta chegou de maneira devastadora, Israel já tinha mandado ficar todo mundo sem máscara e tal, a situação é catastrófica lá de transmissão, catastrófica, os hospitais encheram, né? E agora voltou-se atrás com como que tinha que fazer. A Austrália, a mesma coisa. Na Austrália também. Né? Então, esse balanço de medidas, né? Não é voltar atrás, é saber tomar decisão na hora certa. Isso pode acontecer no Brasil? Não tenho dúvida que sim, Márcia. Se a cepa delta ficar dominante no Brasil, com 1/3 apenas da população vacinada com 2 doses, eu não quero ser catastrofista, eu estou sendo realista. Nós podemos ter de novo um setembro muito difícil. Olha, Margarete, você fala assim, a gente fica imaginando como será esse setembro, né? Que já está aqui na nossa porta. E eu gostaria que você falasse um pouco como é que a gente pode perceber os sintomas, porque as pessoas estão falando, assim, eu já tenho ouvido, não, está diferente, parece apenas uma gripe. E aí, na verdade, é a variante Delta. E por conta disso, muitos jovens estão tendo isso e está tendo uma internação de gente mais jovem agora. Queria que você comentasse isso, Margarete. Sim, é verdade, Márcia. A pergunta é muito boa, porque ela é pertinente. A doença mudou as suas características, né? Quer dizer, primeiro ela foi mudando, a própria cepa gama, ela foi mudando epidemiologicamente, comprometendo grupos de população mais jovens. Né? Há 2 meses atrás, nós já sabíamos, né? Houve várias medições de média de idade dos internados e houve várias semanas em que a média ficava entre 51 e 53 anos, ou seja, gente muito jovem internada. Ainda não era cepa delta.
Uhum. Agora, a cepa delta, que tem essa capacidade de transmissão, né? Vamos só comparar, Márcia. A cepa original que chegou até nós, a chamada cepa Wuhan, né, que veio da China, passou pela Europa, etc., tinha um R0, que é aquela taxa de transmissão que vocês muitas Certo. vezes nos ouviram explicar, o RT ou R0. Tinha um R0 de 1 para 2, 2 e pouco, né? Essa cepa delta é 1 para 5, 6. É muito diferente, Márcia. Bom, isso é uma coisa. Então, isso quer dizer que ela transmite como um rastilho de pólvora, digamos, né? A outra questão são as características clínicas, né? Ela mudou realmente. Então, ela dá características muito mais de um resfriado comum, o que confunde muito, porque cada um de nós, independentemente de estarmos vacinados para a influenza, vamos ter 3 ou 4 pequenos episódios de resfriado ao longo do ano. Nessa época, nesse inverninho que nós tivemos esse ano, houve uma sazonalidade com uma incidência maior. Nós medimos isso pela Fiocruz o tempo inteiro, né? Tem um mecanismo de medição que se chama o Infogripe. Então, a cepa delta, em última análise, Márcia, eu diria que hoje qualquer pessoa que tenha sintomas de resfriado deve fazer um teste, porque ela é suspeita de Covid-19. A gente está Então, fazendo o diagnóstico, o Márcia, teste é o todo PCR? dia. E o teste continua o O PCR? teste que eu falo é PCR nasal, que é o padrão ouro, é o gold standard, é o que tem que ser feito. Esses testes de farmácia é outra que eu falo para as pessoas, não façam. Tem um ou outro que é de boa qualidade, nós chamamos a sensibilidade dos testes, em geral é muito baixa, não mede nada, mede errado, entendeu, Márcia? Então, assim, o teste é o teste de PCR. Então, é isso que eu estou falando. Se você quer dar uma recepção, você vai querer botar 30 pessoas dentro de uma casa, né? Enfim, você tem que estar com tudo aberto, ventilado e, de preferência, todo mundo testado. Isso é o que eu chamaria de uma recepção inteligente nesse momento. Quer dizer, a pessoa tem um sintoma como se estivesse gripada, né? Resfriada, né? Porque gripe Congestão nasal. já é para nós uma coisa mais séria, né? Pois é, uma congestão assim. A pessoa se Resfriada é sente assim. congestão nasal, coriza, dor de garganta, né? A incidência de comprometimento, por exemplo, do bulbo olfatório, que é aquela que dá perda de olfato do paladar, é muito menor na cepa delta. Ah, As pessoas é? não têm, muito menor. A gente tem visto muito menos gente perdendo olfato e paladar. Muito menos. No entanto, ela dá características que. E às vezes a pessoa não sente nada, Márcia. É uma coisa, uma Nada. clínica muito leve, né? Sobretudo se ela já está vacinada. Porque a própria vacina ela protege muito. Então, ela atenua a gravidade dos casos. Margarete, quem já teve Covid, está mais protegida ou não? Durante algum tempo, sim, Márcia, mas a imunidade conferida pela doença ela é muito curta. Por isso que tem que ter vacina, mesmo para quem teve doença. Porque, olha só, vou dar um exemplo fácil de Tem uma Manaus congeladinha. foi o primeiro pico epidêmico no Brasil, em abril do ano passado. Primeiro lugar onde explodiu, né? Você lembra aquelas cenas horríveis, Horrível, cova, horrível. vaga comum, uma coisa horrorosa. Bom, Horrorosa. devastou, controlou a epidemia. Manaus nunca fez fechamento, Manaus nunca teve lockdown, nunca fechou nada, tudo funcionou. Então, as pessoas ganharam uma imunidade que durou alguns meses. A segunda onda chegou, a cepa gama apareceu, devastou tudo de novo, porque ninguém mais tinha imunidade. Foi de novo cova rasa, um monte de morte, falta de oxigênio e tudo que nós vimos que aconteceu no Amazonas. Então, esse é um exemplo claro de que não é certo, eu diria mesmo que é muito desumano dizer que todo mundo tem que adoecer para ganhar imunidade. Na Covid-19, Márcia, isto é não só um erro do ponto de vista clínico, como injusto você querer que o Brasil alcançasse imunidade coletiva, deixando as pessoas adoecerem. De modo algum. Isso está errado.
né, já tem informação suficiente provando que isso está errado, que o que resolve é vacinar as pessoas e ter medidas ditas não farmacológicas, que são aquelas que realmente diminuem, ou faz o que muitas vezes vocês nos ouviram falar, achatam a curva de transmissão. Né? Enquanto sem medida é um pico agudo, né? E com medida você suaviza a transmissão, você poupa o sistema de saúde, você impede que o sistema de saúde fique exaurido, né? Sem leitos e essas tragédias todas que nós vimos no Brasil. Dizendo que o número de, vamos dizer, de mortes, né, no Brasil diminuiu. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sabendo que está tendo um aumento no nível de internação. O que você pode nos falar sobre isso? Tá tendo mesmo, Márcia, tá tendo mesmo. A gente passa, assim, 2 semanas de calmaria, internando menos, né? Mas, assim, nos últimos, cada um de nós tem uma história para contar. Hoje eu já falei com vários colegas, por várias razões, internei paciente relativamente jovem, vacinado, e que desenvolveu um quadro grave, né? Não um quadro de pneumonia, mas um quadro de trombose, que pode ocorrer. A doença é trombogênica, nós sabemos, né? E é paciente jovem. Também. Então, não é o mais comum isso em gente mais velha. Mas nós voltamos a internar mais pacientes. Os hospitais estão cheios, Márcia, de novo. Né? Os hospitais estão cheios. Com a característica do Covid, vamos dizer assim, do início, né? Era essa questão toda de pulmonar, né? As pessoas com muita falta de ar, né? Mas agora, com essa delta, também é assim ou não, Margarete? É insuficiência respiratória grave ou não? Aprendizados tão rápido, né? Teve uma congeladinha. A doença... Nós estamos entrando assim um pouquinho gelada, Margarete. E acho que deu uma congeladinha lá na Margarete. Vamos ver se volta, gente. Deu uma congelada na Margarete. Ai, meu Deus. Oi, Márcia. Oi, deu uma congelada, Margarete. Você está me ouvindo? Sua imagem deu uma congelada. Você está no 4G ou está no seu Wi-Fi do computador? Se você, de repente, puder botar o 4G, não sei se você está no 4G também. Oh, meu Deus. Vou tentar chamar a Margarete de novo. Minha conexão, Pronto. Márcia. Às vezes dá isso. Estava ótima, Márcia. A minha também, mas você, para mim, sumiu. Não, eu agora botei no 4G, mas enfim, desculpa. Mas tá bom, mas não tem problema, isso acontece. E a rede aqui é tão boa, mas eu acho que essa hora é a hora da sobrecarga. A hora do... Todo mundo. Mas, Margarete, você estava falando sobre os problemas que eu perguntei se nessa delta ainda é o problema da insuficiência respiratória, que é o mais grave. Assim, o que acontece? A doença chegou até nós, Márcia, no início da epidemia, como se ela fosse uma pneumonia atípica, vinda da China, passando pela Europa, etc. Nós rapidamente aprendemos que a Covid-19 ela não é uma pneumonia atípica. Não, ela não é isso. Ela é uma doença sistêmica, capaz de comprometer os órgãos do corpo humano. Caracterizada fundamentalmente, né? Estão me ouvindo ou não? Estamos. É caracterizada fundamentalmente por um processo inflamatório da microcirculação do corpo todo. Então, hoje ela é chamada, inclusive, de uma endotelite, uma doença do endotélio. Quer dizer isso, da parte mais íntima dos nossos vasos finos, né? Então, é por esta razão, pela liberação de citocinas muito tóxicas, geradas pela grande carga viral da qual nós somos acometidos na doença, nós sofremos essa
microtromboses, digamos assim. Então, o organismo vai fabricando, vai diminuindo, vai aumentando a viscosidade do sangue, vai liberando citocina e vai fazendo trombose. Então, isso explica, Márcia, o fenômeno que acontecia no começo, que as pessoas chegavam nas emergências, e aí você colocava um oxímetro e marcava quase uma taxa incompatível com a vida. E, na verdade, não era pneumonia que ela tinha. O que ela tinha era trombose. Que E nós coisa, hein? perdemos os primeiros pacientes por trombose, né? É Que isso, por coisa. embolia, né? Por esse quadro. Então, a doença não é uma pneumonia atípica, ela é uma doença sistêmica. Nós temos que estar atentos, né? E é isso que nós hoje já sabemos, nós aprendemos isso muito precocemente, né? Margarete, quando você explicou aqui tão bem que essa delta, o sintoma é como se fosse um resfriado, quando é que a pessoa pode entender que ela precisa de um cuidado especial, porque ela pode estar fazendo algo mais grave? Ela transmite, né? Que nós estamos falando de uma doença altamente transmissível. Então, a pessoa tem que ter Certo. consciência de que ela pode transmitir a doença. Então, mudando aqui, eu melhoro essa rede, não sei se eu melhoro. Estou mudando mas aqui tudo para bem. ver. Porque aqui a minha rede costuma ser muito boa, mas enfim. Então, Márcia, Muita gente a pessoa tem entrando, que Margarete. a pessoa tem que ter essa consciência de que, estando grave ou não, ela transmite a doença. Então, Certo. por isso que eu estou dizendo de maneira tão enfática, Márcia, quem tem sintoma Fica em casa recolhido. e que tá saindo, etc., se preserva os seus, e se for, se tiver que proteger a sua família ou alguém, sobretudo se houver alguém na família que seja mais frágil imunologicamente, que seja portador de câncer, de uma asma grave, de uma doença autoimune, faça um teste, porque fazendo um teste você vai se isolar profilaticamente e não vai transmitir nada para ninguém, entendeu, Márcia? Eu acho que o gesto de procurar confirmar o diagnóstico é um gesto de grande solidariedade, sabe, Concordo Márcia? E plenamente. proteger os seus, né? Porque assim, é que nem usar máscara, né? Como alguém pode questionar, Márcia, numa doença que você sabe que é de transmissão respiratória e que a gente sabe hoje, nós aprendemos muito, que não precisa ficar passando álcool em superfície e em sacolinha do supermercado e ficar nessa neurose, entendeu? A gente sabe que a transmissão maior não é por aí, a transmissão é do ambiente, é tossir, falar, estar próximo, né? Não ter as mãos adequadamente, lembrando que a gente coça o olho, né? A gente mexe no rosto, então a nossa mão é uma fonte de contágio danado, entendeu? Então, isso são coisas que têm que estar muito incorporadas. Quando eu vejo as crianças, Márcia, é impressionante como as crianças são muito melhores do que nós, entendeu? As crianças são super bem educadas, não tiram a máscara de modo algum, lavam as mãozinhas, pelo menos as que eu vejo, tudo neurótico, lava essas mãozinhas maravilhosas, lindas, lavam o tempo todo, que podem transmitir para os avós, entende? Elas sabem, elas aprenderam isso. Por que os adultos não copiam as crianças, Márcia? É verdade. Agora, Margarete, na hora que eu perguntei, eu acho que foi a hora que nós perdemos aqui o contato, o que faz a pessoa saber que ela pode estar assim, com uma situação pior se ela está tendo a delta e é apenas um resfriado? O que ela sente para saber, não, agora eu não estou bem, eu vou ter que procurar um atendimento no hospital? A clínica é soberana, Márcia. A pessoa tem que saber, ela sabe. Né? Ela tem o quê? Uma dor no corpo, uma falta, é um cansaço? O que ela é? tem um oxímetro, a pessoa sabe quando não está bem, né? A maioria já está vacinado, né? Então, a pessoa está prostrada, não consegue ter autonomia para tomar banho, para comer, está precisando de ajuda. Não pode ter ajuda porque está isolado.
Então, esse é o momento em que a pessoa diz, bom, eu vou fazer um exame para ver se eu estou fazendo um ecodoppler da perna, para ver se tem um trombo, se ela sente que as panturrilhas estão endurecidas, né? Enfim, tem uma série de questões clínicas, Márcia, que podem chamar a atenção. Se ela tem um oxímetro disponível, se a saturação de oxigênio dela cai, né? A despeito de não estar sentindo falta de ar, desde que saiba usar o oxímetro, né, Márcia? Porque ainda tem isso, né? Tem as pessoas que ligam enlouquecidas para a gente, porque não sabe usar, usa errado, né? O oxímetro tem que ser colocado com a mãozinha plana, né? Dedinho mais quentinho, deixar 1 minuto inteiro, né? Para ele medir direitinho, entendeu? Então, assim, a gente às vezes acalma a pessoa, olha, você não soube medir, entendeu? Mas a verdade é que falar com o médico já deixa a pessoa melhor, né, Margarete? Eu espero que sim, né, Márcia? Já, a pessoa já cria uma confiança quando fala com o médico. Não, já falei com ele, agora já falei com ela, já estou me sentindo melhor, né? Margarete, olha, eu quero te agradecer muito. Você aqui deu explicações importantíssimas. A gente precisa realmente, né, Margarete? E passar, que a gente consiga terminar. Eu fico querendo ver, Margarete, a luz no fim do túnel. Quando é que a gente vai poder realmente achar que está acabando essa pandemia, né, Margarete? Olha, Márcia, para isso a gente precisa ser bem realista. Para nós falarmos em controlar a epidemia, né? Porque assim, o SARS-CoV-2 não vai sair das nossas vidas mais, Márcia, ele vai viver Claro. entre nós. Não adianta esperar que ele vai desaparecer, não, não vai. Né? Ele provavelmente vai passar a fazer parte do diagnóstico diferencial de um painel de vírus que nós estudamos quando nós temos suspeita de que aquela pessoa tem uma doença viral. Então, ele provavelmente é incorporado, né, nesse sentido. Então, nós só poderemos falar em controle quando nós tivermos alcançado um percentual de população vacinada, Márcia, de pelo menos 70% da nossa população. E eu diria mais, eu diria no mínimo 80%. Porque com essas novas variantes, que inclusive podem surgir ainda, Márcia, para nós termos algum conforto, será necessário que nós tenhamos muita gente vacinada, com 2 doses, considerando as vacinas de 2 doses, com doses de reforços para todo mundo, né? E depois chegando aos grupos mais jovens, para que nós possamos ter o mínimo de normalidade. Lembrando ainda, Márcia, uma coisa que eu acho muito importante, eu tive recentemente uma reunião com muitas empresas que me perguntaram e estavam hesitantes, porque alguns dizem que não, que é cercear a liberdade. Não é cercear a liberdade coisa nenhuma. Uma escola, uma empresa tem direito de exigir que os seus funcionários, empregados e contatos sejam vacinados, sim. Porque se você não está vacinado, você é um risco para as outras pessoas. Então, se você quer viver numa coletividade, é preciso que as medidas de proteção, Márcia, sejam para todos. Então, essa coisa do meu direito, não há de meu direito, coisa nenhuma, quando você está tratando de uma doença que mata, que transmite, e que transmite muito fácil, e que, na verdade, os mecanismos de controle têm que ser coletivos e individuais. Né? Então, assim, essas medidas, por exemplo, que o governo francês tomou, muitas pessoas me perguntaram. Eu vou aqui repetir o que eu já disse publicamente. Eu estou de acordo com o presidente Macron. Eu acho que a França, inclusive, tem uma situação muito mais grave que o Brasil, porque tem os movimentos anti-vacina, que são absolutamente alucinados, né, Márcia? Totalmente, né, aquela coisa. E agora, na França, não só exige-se o passaporte de saúde para frequentar lugares fechados públicos, como todos os profissionais de saúde só podem trabalhar se estiverem vacinados. E muitas empresas estão, no final das férias, agora que setembro volta tudo, vão exigir que os seus funcionários estejam vacinados. Isso deu manifestações, né, recentemente, mas assim, eu quero dizer que eu estou de acordo. Aliás, Margarete, agora a gente está vendo também a recomendação que as pessoas só vão poder entrar em clubes e teatros, em alguns lugares, com as 2 vacinas, quando a vacina de 2 doses. Eu não sou contra, Márcia. Antes que você me queria pergunte, te perguntar isso. eu já estou respondendo. Eu, particularmente, não sou contra. Por quê? Porque
você imagina, Márcio, uma doença que é tão facilmente transmissível. Você está dentro de um teatro fechado, mesmo considerando pula uma cadeira, bota outra e tal. Se alguém dá um espirro e não está vacinado, eventualmente está até contaminado, são 200 milhões de partículas virais que são jogadas naquele ambiente. Mesmo de máscara? Mesmo de máscara, porque vai escapulir uma ou outra, né, Márcia? Então, assim, você está criando um risco coletivo que pode ser evitado. Então, eu acho que, no momento, sabe, essa coisa humana é que eu acho que nós seríamos seres melhores, Márcia, sem retórica, se nós raciocinássemos dessa maneira, de uma doença que transmite fácil, que pode matar, que se não mata dá um trabalho danado. Existe a síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid é hoje o maior desafio da medicina, Márcia. Nós estamos vendo aí pessoas próximas, pacientes, nossos parentes, gente que teve doença há 6 meses e que continua com sequela. Continua, conheço várias pessoas assim, Margareth. Muitas pessoas, né? Com sequelas pulmonares, necessitando reabilitação. Então, se você pode evitar, por que você vai apostar no pior? Entendeu, Márcia? Eu acho que, então, eu sou favorável a essas medidas. Eu quero deixar essa... Eu sei que é controverso, né? Nem todo mundo concorda, mas, assim, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso como médica e assim, já consegui convencer alguns, nem todos, né? Porque tem ainda essa bobagem de que não vou me vacinar, a gente ainda ouve coisas inacreditáveis, né? Enfim, é verdade. É meu direito, entendeu? É meu direito. A vacina é experimental, pode me dar problemas no futuro. Eu ouço muito isso também, viu, Margareth? De que a vacina pode, RNA mensageiro vai me trazer problemas, porque isso ninguém sabe o que vai acontecer. A gente até acha graça, né, Márcia? O que você responde? Porque o RNA mensageiro, para quem não sabe, ele nem entra na célula, Márcia. Pois é, mas ele bate tudo isso. Ele bate na cápsula, e nem entra na célula. Então, não tem como mudar o nosso DNA, entendeu? Pois é, mas a gente ouve essas coisas, não, porque eu não sei, podem dar sequelas futuras. Mas aí o que você responde? O que dá sequela, Márcia, o que dá sequela é Covid-19. Pois é, eu tenho várias pessoas que eu conheço. É Covid-19. Várias com sequelas motoras, sequelas até. Vacina é algo do qual nós, humanos, Márcia, com todas as iniquidades do mundo, a gente tem que ter assim orgulho. Como o ser humano foi capaz de, em menos de um ano, mais de 100 grupos de pesquisa, trabalhando dia e noite, sem pular nenhuma etapa ética, vencer desde o desenho, os desenhos exploratórios, testes toxicológicos, fases pré-clínicas, fase 1, fase 2, fase 3, registro regulatório até o nosso braço. Não é uma coisa extraordinária que o ser humano tenha conseguido fazer isso? Né? Então, assim, eu acho que essa maneira pela qual eu acho que nós temos que ver o lado bom dessa tragédia toda que se abateu nas nossas vidas e que mudou as nossas vidas, né, Márcia? A verdade é essa, né? Eu acho que é uma mudança sem volta, hein, Margareth? Não, é uma cicatriz. É um outro mundo, né? Eu brinco que eu atualmente chamo AC e DC, sabe, Márcia? Não é antes de Cristo, depois de Cristo, é antes da Covid e depois da Covid. Mas foi um marco, né, para o mundo inteiro, né, Margareth? A gente mudou perspectiva de vida. Imagina a cabecinha das crianças, Márcia, que vão ter passado 2 anos de máscara, com cuidados, comendo a merenda no colégio com uma placa entre ela ou ele e a coleguinha, entendeu? Assim, o que vai acontecer nessa... a gente ainda não sabe, né, psicologicamente, todos esses desdobramentos, né, Margareth? Exato. E eu acho que a gente tem que ter isso tudo, sabe, Márcia, com muita abertura, grandeza, generosidade, né? E assim, entender que medidas coletivas são por nós todos gostamos, e não uma imposição de um ou de outro, entendeu? Eu acho que é verdade. Isso, né? Saúde coletiva, né, Margareth? Faz tem parte que pensar do no outro, né? civilizatório, né, Márcia?
E você, Margarete, está muito cansada de tudo isso? Porque você está nessa luta desde o ano querendo umas passado. fériasinhas, Márcia, confesso. Mas Às para ir vezes para onde, né, Margarete? Eu te convido para ir para Búzios. eu ia adorar. Como eu ia gostar de ficar assim no mar um pouquinho, ia ser bem bom. Mas, enfim, Aliás, tem tantos colegas, tem tanta gente trabalhando tanto, Márcia, né? Ai, Então, gente, vocês assim, têm por isso sido que... incansáveis. Vocês são maravilhosos. Assim, Eu tenho o maior respeito por toda a classe médica, porque eu acho que vocês têm sido e os incansáveis nessa enfermeiros, luta. e os Enfermeiros, técnicos, e os técnicos, fisioterapeutas, Márcia, e os nossa, nutricionistas. Gente, pessoal do essa equipe, laboratório, é incrível, é incrível, é essa incrível. equipe, se a gente não se ajudar, Márcia, quantas vezes, né, a gente olhava aqueles olhos com aqueles rostos tão marcados, né, Carlos, tantos nossa, das máscaras, e não tinha jeito, porque os piores momentos da epidemia, e muita morte também, né, tudo isso nos marcou muito, né? Então, assim, muitas muito. famílias, né, aquela solidão do paciente com Covid. Então, assim, eu acho que a gente está num momento, Márcia, de pensar, né, e olhar com esperança, né? Enfim, vamos vacinar todo mundo, vamos nos comportar com juízo, sabe? E a epidemia vai passar, nós vamos conseguir controlá-la, mas é preciso que cada um, sabe aquela coisa do beija-flor com a gota no oceano? Claro, Mais ou fazer menos a isso. parte. Cada um É fazer a isso. sua parte. Faça a Não, sua parte. me preocupa também que os países mais pobres não estejam conseguindo se vacinar, né, Margarete? A gente sabe que se não Esse é vacinar outro todo mundo, problema, não Márcia. A é? gente Vai ter teria outras outra variantes, né? conversa só Outra sobre live, né? isso, porque Outra live, assim, né, Margarete? é o que eu estou te dizendo. A iniquidade está colocada, Márcia. Leia É, meu artigo de hoje no Globo, que eu escrevi isso. tá Né? bom. Se você contar tudo que está sendo fabricado, não Nossa. chega a 4 bilhões de doses. São 2 doses cada uma. Então, já são 2. O mundo tem 8 bilhões de habitantes, Márcia. Tem Não vai países dar. na África que não tem nem 5% da população vacinada com uma dose. Então, 10 países compraram 75% da produção Pois, mundial. isso é que eu acho um absurdo, né? Já em 2020, já estava tudo encomendado. Então, a desigualdade do mundo está colocada de novo. Isso é Márcia. muito perverso. Margarete, isso é muito perverso. Mas é fato. Mas é o fato. É fato, mas é perverso. A gente tem que... É duro. É isso. Muito duro. Margarete Dalcommo, eu quero te agradecer muito. Você sempre essa pessoa querida, inteligente, assertiva. É muito importante a gente poder conversar com você. Eu te agradeço demais. Espero ter esclarecido, mas espero que alguém tiver alguma dúvida. Não sei se deixei alguma pergunta sem resposta. Você foi muito claro, mas teve uma moça que me escreveu: se pergunta à dona Margarete se eu posso sentar num restaurante aberto com 2 pessoas ou 3, se não tem problema, já que eu sou vacinada. Eu falei, bom, eu vou perguntar. Pode. Num restaurante aberto, pode? Claro que pode. Pode, sim, senhora. Coma Problemas muito bem. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Então tá bom, Margarete. Querida, muito obrigada. E mais uma vez, parabéns por mais esse prêmio que você recebeu. Tchau, querida. Super merecidamente. Tchau. Prazer falar com você. Abraço a todos. Boa semana. Beijo, um abraço, Margarete, também. Tchau. Gente, eu tenho certeza que vocês devem ter adorado aqui a doutora Margarete. Ela é uma figura incrível e eu só posso agradecer muito e ela estar aqui com a gente, passando tantas informações valiosas para todos nós. A nossa live vai ficar gravada no IGTV e vai para o YouTube. Quem não puder assistir agora, não deixe de conferir depois. Muito obrigada e boa noite para todos. Boa noite, Margarete. Bye, bye. Bye, bye.